Olá, gente, saudações de graça e paz, saudações fraternais da parte de Cristo Jesus. Eu espero que você esteja bem, assim como bem está a sua alma, aguardando a vinda de Cristo, para juntos morarmos com Ele. Amado, a minha palavra de gratidão, Senhor, pela virada de ano. Eu acho que cada um de nós temos motivos de sobra para estar agradecendo a Deus. Eu, particularmente, tenho motivos mil para agradecer a Deus. Os irmãos souberam do problema da minha mãe, eu estava longe. Eu pensei que eu não iria conseguir passar o Natal com a minha mãe, nem a virada de ano. Graças a Deus, Deus me deu essa graça de passar o Natal com ela, de passar o Ano Novo com ela, entrar um ano que está em curso com ela, porque pela misericórdia de Deus ela venceu a Covid-19. Então a minha palavra, o Senhor, é de muita gratidão. Estamos aqui para mais uma aula essa de submersão bíblica. Você reparou que nós não estamos na nossa zona de conforto, no nosso habitat natural, que é em classe, tá? Mas foi o único mecanismo e o meio que nós tivemos para que a aula chegasse até você, foi gravar esta aula estando em férias, tá bom? Hoje é dia 2 de janeiro de 2021, sábado, primeira aula de submersão bíblica do ano em curso, do ano de 2021. Eu tenho certeza que essa aula será impactante para a sua vida, tá? Porém, na aula de hoje, nós não teremos quadro, tá? Eu vou tirar do meu iPad e vou enviar para o grupo para vocês, tá? Vamos ter um pouquinho de dificuldade para enviar a aula. Por quê? Porque iremos usar os dados móveis para poder enviar a aula até vocês. Não é o Wi-Fi, tá bom? Onde nós estamos. Então teremos que usar os nossos dados móveis, a nossa internet móvel, para poder enviar a aula para vocês. Porém, vai ser mais demorada. Eu não sei se teremos sucesso com isso, porque eu já tentei e não consegui enviar. Mas vamos tentar de novo. Porém, se tivermos sucesso, vai ser um pouco demorado, mas a aula chegará até vocês. Eu creio que domingo a aula está chegando até vocês. Tá bom? Tendo dito isso, eu vou pedir a você que feche seus olhos onde você estiver, tá? Mas já prepare a sua caneta, prepare o seu caderno, prepare a sua Bíblia, tá? Eu vou usar a Bíblia no meu aplicativo, tá? No meu telefone, tá? Bíblia no meu Android, tá? Porque estou de férias e não trouxe Bíblia. Até porque eu falei com alguns colegas, com alguns amigos que eu não iria pregar. Rejeitei vários convites, tá? Falei, se quiser que eu volte para ministrar, é simples, espera terminar minhas férias e entre em contato com a minha esposa, que é que faz a minha agenda, e automaticamente estaremos servindo a igreja de vocês, tá? Então vamos orar. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela tua infinita misericórdia. A minha palavra, Senhor, é de muita gratidão por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Muito obrigado, ó Pai, porque antes que o ano virasse, eu pude ouvir a sua voz. O Senhor falou comigo de forma extraordinária acerca desse ano que está em curso. Sei que não mereço, sei que não tenho mérito, mas a tua graça me envolveu. Eu te agradeço por isso, porque o Senhor um dia me escolheu e palavras para te agradecer eu não tenho. Teria várias pessoas melhores do que eu, mais qualificadas do que eu, porém o Senhor me escolheu. A minha palavra, o Senhor, será de muita gratidão. E nesse momento eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha revelar o teu Espírito por trás da letra, para que o Senhor possa nos dar a compreensão exata de tudo que o Senhor quer transmitir aos nossos corações. Nos revele o teu Espírito por trás da letra, para que possamos entender, absorver tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que essa aula de hoje, Senhor, possa atravessar a parede desse aparelho e alcançar os corações desse aluno. Temos alunos, ó Pai, em diversas localidades. Jeremias vai dizer, aliás, o Senhor vai dizer através de Jeremias, por acaso o Senhor só é Deus de perto, somente Deus de perto? Todavia, não existe distância para o Senhor atuar. O Senhor atua, porque o Senhor não está limitado ao tempo nem ao espaço. Então que essa aula possa alcançar os corações dos alunos, ó Pai, porque a tua palavra, ela não volta vazia. Fique conosco e nos dê vitória. Assim eu oro crendo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e graças a Deus.
Amém. Vamos lá, amados. A nossa aula de hoje, ela não vai ter quadro, como eu disse a vocês. Porém, eu vou tirar do iPad e colocar no grupo para que todos vocês venham ter acesso, tá bom? De tudo que está sendo tratado aqui. A primeira coisa que nós vamos desmistificar aqui é a tese que está em Isaías 6, versículo 1. Abre lá, por gentileza. Isaías capítulo 6, versículo de número 1. Isaías capítulo de número 6. O versículo é o de número 1. Localizem aí, por favor, para a nossa reflexão na aula de hoje. Amém? Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, palavra de Isaías, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Em uma outra versão vai dizer assim: no ano em que morreu o rei Uzias, observe essa expressão, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba de sua veste enchia o templo. Vamos pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, a gente sabe que Isaías, ele é o profeta messiânico. Por que Isaías é o profeta messiânico? Porque foi o que mais falou acerca de Cristo. Foi o que mais profetizou acerca da vinda de Cristo. Por isso, carinhosamente, ele é nomenclaturado como o profeta messiânico. Se você observar do capítulo de número 1 até o capítulo de número 5 do livro que carrega o nome do profeta, que é o livro do profeta Isaías, você vai ver Isaías com um ministério um tanto quanto de apontamento. Apontando o erro dos outros, apontando o erro da nação, apontando o erro do sacerdote, apontando o erro de acolá, assim sucessivamente. Só que no capítulo 6, o Senhor vai fazer Isaías olhar para si mesmo. Portanto, ele vai dizer: ai de mim, que vou perecendo, porque vi o Senhor, porque sou um homem de lábios impuros. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo particularmente que a pessoa que tem um encontro com Deus, que tem um encontro com o Senhor, um encontro pessoal, um encontro íntimo, ele não tem tempo para apontar a outras pessoas, porque ele está muito preocupado com seus próprios erros. Eu aprendo com isso aqui, e a igreja odierna precisa aprender isso, porque é tanta gente apontando defeito de um, erro de outro, apontando fulano, apontando ciclano. Porém, essas pessoas particularmente, numa visão minha, não teve um encontro pessoal com Deus. Por quê? Porque particularmente, quem tem um encontro pessoal com Deus, não aponta defeito do outro. Porque ele está preocupado com seus próprios defeitos. Porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si para Deus. Eu vi um link muito interessante, e esse link alguém dizia assim: você sabe o que o irmão fulano fez? Aí o que recebe a informação diz: não, porque eu estou muito preocupado com os meus erros. Então não tenho tempo para ver o que o irmão faz. Então a igreja devia olhar por essa visão. É muita gente preocupada com os outros. E detalhe, esquecendo de si mesmo. Quando a Bíblia diz que antes de você olhar
o arqueiro que está no olho do seu irmão, retire a trave que está no seu. Tá? Então, tendo partido daí, a gente vê no capítulo 6 que Isaías vai dizer uma informação, e essa informação ela é muito peculiar e muito pertinente para nós. Por quê? Porque a expressiva é no ano em que morreu o rei Uzias. Observe, eu sou pregador, então a gente roda bastante lugares, né? Apesar que agora eu tenho me dedicado mais à área do ensino. Então observe, eu já vi inúmeros pregadores dizer que foi Uzias, o rei, que era tio de Isaías, morrer para ele poder receber a visão. Mas se você olhar, não é isso que o texto diz. Mas para a gente chegarmos até aqui, vamos ver quem foi ou quem era Uzias. Uzias foi, vamos lá, Uzias foi o 10º rei de Israel. Uzias foi um rei importante em Judá. Mas para muitos cristãos, tudo que eles sabem sobre quem foi o rei Uzias está na famosa frase: no ano em que morreu o rei Uzias. Preste muita atenção nisso. No ano. Eu estou te dando uma regra da hermenêutica. No ano. A Bíblia não diz, de hipótese alguma, que quando o rei Uzias morre, é que Isaías tem a visão. Não. Isaías tinha que pegar uma referência. Por quê? Porque todo ano ele é marcado por uma tragédia. Acompanhe os anais da história. 2011 foi marcado por quê? A tragédia em Teresópolis. Petrópolis, Friburgo. 2012, outro acontecimento. 2013, outro acontecimento. 2014, outro acontecimento. 2015, 16, 17, 2020. Então, para ele marcar o ano e o que está acontecendo, ele tinha que pegar o ano dentro de um acontecimento histórico, que foi a morte do rei Uzias. Igual, estamos em 2021. No segundo dia de 2021. Quando você lembrar de 2020, você lembrar o quê? O ano da pandemia. Por quê? Porque a pandemia, o Covid-19, marcou 2020. Então não tem como fugir desse acontecimento, desse agravo. Então ele pega o marco do ano, que foi a morte do rei Uzias, para dizer, nesse ano eu tive a visão. Pegou a vida? Não foi na morte, nesse ano eu tinha visão. É a mesma coisa eu pegar e falar assim, gente, no ano da Covid-19, eu recebi uma promessa muito forte de Deus. Ou seja, eu pego o marco, que é o ano, e pego a catástrofe, o acontecimento, que está englobado dentro do ano, para me poder trazer ao conhecimento do público que vai me ouvir, para poder salientar o que aconteceu na minha vida. É isso que Isaías está dizendo. E muitos erram hereticamente, falando que foi a morte do rei Uzias que fez Isaías ter a visão. Já vi pregador a dizer que às vezes é preciso a gente perder algo para a gente poder ver algo de Deus, pegando essa tese da morte do rei Uzias. Por um lado, é um jargão bacana? Sim. É algo que desperta atenção? Sim. Mas não é isso que o texto diz. Então não posso acrescentar nada que o texto não diz, nem tirar algo do mesmo. Vamos lá. Esse mesmo capítulo, que é o capítulo 6, é certamente um dos mais utilizados em sermões. E nem sempre a referência utilizada é feita da forma correta. Vejamos breve, gente, vamos ver de breve, tá? Breve biografia sobre a história de Ezequias, tá? Quem foi o rei Ezequias na Bíblia? Ele é conhecido também como Azarias, tá, gente? Uzias foi o rei de Judá. Ele reinou entre o ano 792 até o ano 740 a.C. Ele foi o sucessor de Amazias. Não confunda Amazias com Azarias.
no trono do Reino do Sul, após a morte do rei Salomão. Israel se dividiu em 2 reinos, ficando Reino de Israel ao norte e Reino de Judá ao sul. Enquanto Uzias governava o Reino do Sul, Jeroboão II era o rei do Reino do Norte, no período de 793 ao ano 753 a.C. Foi durante os reinados desses 2 reis que esses reinos experimentaram o maior período de prosperidade e poder desde a morte de Salomão. Sentido etimológico. O que significa o nome Uzias? Uzias vem do hebraico Uzial, que significa Jeová é a minha força, ou a minha força vem de Jeová. Muitos estudiosos acreditam que esse era o lema do seu governo. Uzias também é chamado na forma alternativa por Azarias, que em hebraico é Azarial, e significa Jeová me ajudado. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 21, 2 Reis 15, do 1 ao 6, 2 Reis 15, do 1 ao 6 e o versículo 8, e 1 Crônicas, do capítulo 3 ao versículo 12. O reinado de Uzias tinha apenas... Uzias tinha apenas 16 anos quando começou a reinar. Um jovem. E reinou durante um período de 52 anos. Então, não foi qualquer rei. Ele começou a reinar com 16 anos. A Bíblia diz em Romanos 13 que toda autoridade levantada, ela é constituída por Deus. Essa expressão constituída por Deus, ou levantada por Deus, ela tem 2 viés. Quais são os viés? Levantada de forma permissiva, Deus permitindo que se levante, ou de forma absoluta. A forma absoluta é quando Deus quer colocar, quando Deus põe. Exemplo, Saul é uma oração do povo. Deus permite Saul ser rei de forma permissiva, porque a vontade absoluta de Deus era Davi sempre. Então o povo pede, Deus de forma permissiva concede. E detalhe, Saul não foi um bom rei. Já quero englobar algo aqui, que isso aqui pode servir para alguém. Talvez você está vivendo algo na tua vida que não tem sido bom, porém esse algo é algo de forma permissiva que Deus lhe concedeu. Porque você saiu fora da vontade absoluta dele. Porque a vontade permissiva traz dor, traz lágrima, traz decepção. Mas a vontade absoluta de Deus traz gozo, alegria, paz, felicidade, prosperidade. Então, a Bíblia vai dizer dessas 2 possibilidades, ok? Desses 2 viés. Tendo dito isso, ou seja, alguém que é levantado com 16 anos e reina 52 anos, não é qualquer rei. Isso aí nós já temos que analisar por aí. Porque Deus confirmou o reinado dele por 52 anos. Tem gente na Bíblia que só reinou meses. Tem rei na Bíblia que só reinou 1 semana, 7 dias. Pensa, por quê? Porque Deus não aprovou esse reinado. Vamos lá. Existe a possibilidade de Uzias ter reinado de forma conjunta com o pai Amazias, né? Que foi um rei interino. Ele reina, porém o seu pai, melhor dizendo, dita o norte, né? Igual Salomão. Salomão teve o privilégio de reinar com Davi em vida. Porque Davi morre depois que Salomão já está reinando. E Salomão teve esse privilégio de receber orientações diretas de Davi. Orientações que deram prosperidade, sustentabilidade ao seu reinado.
desde alguns anos antes de sua morte. Porém, a Bíblia não faz qualquer referência sobre isso, embora um período de corregência parece ser exigido quando estudamos a cronologia dos reis de Judá. O que sabemos é que Uzias foi escolhido livremente pelo povo para suceder a Amazias. Essa expressão está em 2 Reis, capítulo 14, versículo 21. E 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1. Quando Uzias subiu ao trono, ele reformou as defesas de Judá e reorganizou o exército, trazendo novas tecnologias ao rearmamento. Segundo alguns historiadores, sabe aquela arma que lança flecha e que lança pedra, chamada catapulta? Foi Uzias que projetou. Foi Uzias que arquitetou. É uma arma bélica que atravessou milênio, atravessou séculos e ainda se encontra muito viva nos dias de hoje. Então não é qualquer um rei. Uzias consolidou a posição do reino de Judá nas rotas comerciais e reabriu portos industriais de Ezion-Geber. Está em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 7 e 8, e 2 Reis, capítulo 14 e 22. Com isso, ele proporcionou grande prosperidade ao reino de Judá. Uzias também realizou campanhas de sucesso contra os filisteus e contra os árabes, além de recolher tributo dos amonitas e de outros povos. Uzias também construiu fortalezas em localizações estratégicas. Uzias investia bastante na agricultura. Alguns teólogos chamavam Uzias como amigo da agricultura. Uzias investia bastante na agricultura e na criação de gados. Sua reputação, devido às seguidas campanhas vitoriosas que ele mesmo empreendia, chegou até o Egito. Essa expressão está em 2 Crônicas 26, capítulo 26, versículos 6 e 8. Escavações arqueológicas confirmam com precisão os relatos bíblicos sobre o período de governo de Uzias. A doença de Uzias, vamos lá. Uzias não foi como Davi, mas também não foi um rei conhecido por causa da sua corrupção, principalmente religiosa, que eram frequentes entre os reinos do norte. A Bíblia diz que Uzias iniciou seu reinado temendo a Deus, buscando e rendendo culto a Deus. Não se começa nada sem prestar honra para aquele que te colocou no lugar de destaque que você está. Quer saber como termina o seu ano? Basta ver como você começou o seu ano. Se você começou honrando a Deus, pode ter certeza, o seu término de ano será de honra. Ele fazia o que era reto perante os olhos de Deus. Ele foi muito amado por seu povo. Isso está em 2 Crônicas 26. E reconhecido como um grande rei. Durante muito tempo ele se espelhou no sacerdote Zacarias. Em um determinado momento de sua vida, inflamado pelo orgulho de seus triunfos, que lhe renderam grande poder e riqueza, ele entrou arrogantemente no templo e, contrariando os sacerdotes, tentou oferecer incenso no altar. Esse direito havia sido conferido por Deus apenas aos sacerdotes, mas ele quis reivindicar este direito para si. Uzias ficou irado com os sacerdotes que tentaram lhe impedir e, ainda em fúria, foi ferido por Deus com lepra, que logo surgiu em sua testa. Por causa de sua doença, ele foi forçado a viver o restante de sua vida isolado.
Essa lepra que ele contraiu é uma lepra profunda, que é uma lepra que é degenerativa e leva a pessoa a óbito. Isso está em 2 Reis, capítulo 15, versículo 5. E passou a administração de seu reino a seu filho Jotão. Veja bem, ele tinha tudo para prosseguir com o seu reinado promissor, por tomar a frente. Por isso que é muito perigoso dar poder a pessoas. Porque tem pessoas que recebem um pouquinho de poder, o poder já sobe a cabeça. Ele tentou fazer o que não era para ele fazer. Saiu fora da vocação que ele foi chamado. E isso é muito perigoso. Quis fazer o que não era para ele fazer. Automaticamente ele foi ferido por lepra. E o seu filho Jotão começa a reinar no seu lugar. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo de 16 ao 21. Embora os estudiosos acreditem que ele continuou sendo o verdadeiro governante até a sua morte, em um provável sistema de corregência com seu filho. Ele ditava, seu filho executava, mesmo de longe, porque ele não poderia entrar dentro dos limites do território de Judá. Durante o período de seu reinado, houve um grande terremoto. Está em Amós, capítulo 1, versículo 1, Zacarias 15, versículo 1. Esse acontecimento ficou marcado na memória do povo até o período pós-exílio. Zacarias 14, 5. O historiador Flávio José defendeu uma antiga tradição que atribui esse terremoto ao ato de sacrilégio cometido por Uzias. Uzias e os profetas. Os profetas que foram contemporâneos de Uzias foram Isaías, Amós e Oséias. Isaías capítulo 1, Oséias capítulo 1, versículo 1, Amós capítulo 1, versículo 1 e Isaías capítulo 1, versículo 1. Quando o profeta Isaías tem a visão do trono de Deus, aquele foi o ano em que o rei Uzias morreu. Muitas pessoas entendem que o fato de Uzias estar vivo de alguma forma, olha só, pega isso aqui. Pega isso aqui. Muitas pessoas entendem que o fato de Uzias estar vivo de alguma forma impedia o ministério de Isaías e a manifestação da glória de Deus. Eles têm Uzias como um impedimento para Deus se revelar a Isaías. Isso é um ledo engano, isso é um ledo equívoco. Porém, isso é um excesso de alegoria de muitos pregadores em seus sermões. Observe, a Bíblia não diz em nenhuma espécie que foi Uzias morrer para Isaías ter a visão. Porque, de certa forma, Uzias era um impedimento para Deus agir de forma revelacional a Isaías. Espera aí. Se Uzias, igual alguns pregadores pregam, era um impedimento, o que nós vamos fazer com Isaías 43:13? Que antes que houvesse dias, ou seja, eu sou temporão, antes que houvesse dias, eu sou. E não há ninguém que possa fazer alguém escapar dos limites da palma de minha mão. Operando eu, agindo eu, operando eu, as pessoas já perguntam, quem impedirá? Se Uzias era um impedimento, eu grito aqui da terra, Uzias. Não existe. Então ele só pegou o ano da morte de Uzias para poder registrar o seu acontecimento. O que ele estava vendo. Tá? Nós sabemos que Isaías é um profeta chamado por Deus. E existem profetas literários e os profetas não literários. Vou explicar para vocês. Quem são os profetas literários? Isso que eu vou colocar no grupo, tá?
profetas que têm livros escritos. Quer ver? Vida, fala um profeta literário. Vou repetir. Isso aqui é bom, porque muita gente não sabe disso. Isso aqui é bom. Ó, profetas literários são profetas que têm livros escritos. Profetas que têm livro escrito. Quem são profetas que têm livro escrito? Me fala um. Vamos lá. A gente vai pensar assim, pastor, o Moisés foi um profeta? Foi. Literário ou não? Não, Moisés não foi um profeta literário. Por quê? Ele não tem livro escrito com o seu nome. Embora ele tenha escrevido 5 livros. Né? Aliás, 6, porque Jó também foi escrito por Moisés. É o livro mais antigo da Bíblia, Jó. Josué é um profeta literário. Embora, olha só, embora Josué está na galeria de livro histórico, pela historicidade do acontecimento, no Tanar, que é a Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica é veterotestamentária, até Malaquias, de Gênesis a Malaquias, Josué está na galeria dos profetas. Tá, então vamos lá. Profetas literários são profetas que têm livros escritos. Exemplo, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Esses são os profetas literários. Tá? Posso colocar Josué? Posso. Só que no nosso cânon sagrado, Josué não está na galeria dos profetas. Tá? Aí vamos lá. Profetas não literários. Moisés, que não traz seu nome no livro. Porém, Moisés é um profeta e tem 6 livros que ele mesmo escreveu. Só que ele é um profeta literário que não traz nenhum livro com seu nome. Nenhum deles tem o nome dele. Nenhum deles traz o nome dele. Outro exemplo. Elias. Elias é o protagonista de Reis. De 1º Reis. Para mim, Elias é o protagonista de 1º Reis. Eliseu é o protagonista de 2º Reis. Porém, são profetas não literários. Pegaram isso aqui? Isso aqui é muito interessante. Natã, Aías, são tudo profetas. E tem entre outros, tá? Etc. Entre outros, são profetas não literários, tá? Profeta em hebraico, a expressão etimológica de profeta em hebraico é navir ou nabir, tá? Porque o V e o B, eles podem ter essa semelhança dentro da premissa que ela está sendo aplicada, tá? Então, profeta é navir ou nabir. O que é um profeta? Profeta é um representante que fala por outrem. Ou seja, eu falo por Deus. Na época bíblica era melhor ser sacerdote. Porque o sacerdote pegava as coisas do povo e entregava para Deus. Já o profeta não, o nabir não. O nabir pegava as coisas de Deus e passava para o povo. Detalhe, todo profeta ele tem que ter a sensibilidade de entregar somente o que Deus mandou. Se Deus te deu 10% de uma entrega, entrega 10%. Não quer entregar 20%, não. Não passa do limite que Deus estipulou. Porque tem profeta que Deus manda entregar. Assim diz o Senhor, eu sou contigo. Ele já na emoção, no afã de ser profeta, ele começa. Assim diz o Senhor, eu sou contigo. Aí já começa a acrescentar na parte dele. Não temas, porque eu tenho visto o que tem passado. Agora, gente, me diz uma coisa. Aonde que está na Bíblia
que todo profeta tem que terminar a profecia, que a minha graça e a minha paz seja com todos. Bebi até meu café aí. Eu pedi até um gole de café, mas tudo bem. Eu já vi gente dizer assim, já me perguntaram, pastor, por que quando Deus te usa na profecia, eu não vejo o Senhor terminar? Que a minha paz e a minha graça te basta. É a pessoa dizendo, eu aprendi, pastor, se a pessoa não dizer isso, a profecia não é de Deus. Aonde que começou isso, gente? Eu, particularmente, tudo que Deus me entrega para me passar, ou eu vou entregar falando em línguas a pessoa, ou com microfone, ou no particular. Se for mulher e o culto estiver rolando, eu precisar entregar naquele horário, porque eu vou embora, não sei, já aconteceu isso comigo, eu estar pregando a vigília e Deus me dar algo com uma irmã. E é uma profecia. Eu, particularmente, não interrompi a palavra, porque a palavra é a maior profecia. Eu vou sentir Deus aqui, ó. A palavra está acima do dom que eu tenho, que é de profecia. Eu esperei o culto terminar. Eu já tinha que ir embora para uma outra agenda. Chamei a minha esposa. E disse, minha esposa não veio, minha esposa. Tem algo para entregar para aquela irmã lá. Eu vou te passar o recado e tu entrega. A minha esposa chama a pessoa, eu falo no ouvido da minha esposa. Assim diz o Senhor. E a minha esposa passar o recado para ela. Eu entendo que toda profecia vinda de Deus, você tem que dizer de quem ela vem. Assim diz o Senhor. Então, exemplo. Todo profeta, eu já vi profeta entregar, assim falo eu. Tá? Então, todo profeta, ele tem que ser representante de Deus, mas passar de quem está vindo a mensagem. Assim diz o Senhor. Não falo eu. Porque quem vê assim digo eu. Peraí, então a pessoa está se representando como Deus. E não é, você não é Deus. Você tem que entregar assim diz o Senhor. Não eu. Assim diz o Senhor. Aí você entrega o recado. Até aonde Deus te deu. Não passa o limite, que é uma linha muito tênua. Não passa esse limite do que Deus te deu. Mas não precisa terminar a profecia com a minha paz e a minha graça te basta. Para poder validar que a profecia do Senhor não precisa disso. Eu não estou com a minha Bíblia aqui. Me mostra as profecias bíblicas de Eliseu, de Natã. Quando Natã chamou Davi e entregou a profecia, ele não terminou assim, que a minha paz e a minha graça te basta. Quando o profeta chamou para Davi, vem cá, Davi. Oh, glória. 3 coisas mandou o Senhor tu escolher. 3 meses fugindo do teu inimigo, 3 meses de peste, ou 3 meses de morte no teu arraial. Assim diz o Senhor, que a minha paz e minha graça te basta, Davi. Escolhe, Davi. E nem por isso a profecia deixou de ser validada. Então eu não sei aonde começou. E a igreja até hoje continua com essa coisa que absorveu lá de trás, que eu não sei quando começou, eu não sei. Mas a pessoa dizer que se a profecia não terminar com assim diz o Senhor, a profecia não é de Deus, isso não existe. Eu tenho um amigo aqui na cidade, que ele foi eleito a vereador. E eu falei para ele 2 anos atrás, em profecia, que Deus iria colocar ele como vereador nessa cidade.
Mas eu terminei com a profecia. Não foi com assim diz o Senhor. E esse ano agora que passou, 2020, ele ganhou como vereador. Me mandou uma mensagem no último dia de ano. Eu agradeço a Deus, porque foi Deus que me colocou lá e por ter amigo profeta como você. Mandou mensagem na virada de ano, até mostrei pra minha esposa e para meus irmãos reunidos aqui. Então, gente, não existe esse negócio. Para de absorver as coisas que você vê na igreja dos outros. Profeta dos outros, profeta X falando, e você absorve, não, tem que ser assim, não existe. E não foi uma, nem duas, nem três pessoas, já me, pastor, eu recebi uma profecia, mas a irmã que me entregou a profecia não terminou como assim diz o Senhor. Não, aliás, não terminou com a minha paz e a minha graça e basta. E nem começou com assim diz o Senhor. Isso não tem poder para invalidar a palavra de quem liberou. Não existe, gente. Isso soa até engraçado. Mas vem cá. Vem cá. Coloca nos comentários. Coloca nos comentários. Coloca nos comentários. Você, profeta. Meu aluno, você, profeta. Já profetizou para alguém e no final disse que a minha paz e a minha graça te bastam? Coloca no comentário, pastor, eu já. Pastor, eu não me lembro, isso não existe. Isso não existe. Quem toma a mente da pessoa e deixa a pessoa sem lembrar de nada é espírito demoníaco. O Espírito Santo não estrupla a mente de ninguém. Não violenta a mente de ninguém. Quem profetiza, profetiza consciente. Se saiu da inconsciência, é porque é espírito demoníaco. Vem comigo no glória, gente. Vem comigo no glória. E eu fui tomado na igreja ontem que eu nem lembro. Todo profeta profetiza conscientemente. Negócio de pular, quebrar tudo. Não. O Espírito Santo não é assim não, gente. Ele te dá o controle. Ele te dá o controle de você querer receber ou não. Porque senão isso aí é violentação espiritual. Estupro espiritual. Violência espiritual. O Espírito Santo não trabalha assim. Todo profeta profetiza consciente. Você sabe tudo que você está falando. Tudo. Coloca no comentário, pastor. Eu até hoje profetizava assim. E se você profetizava de outra maneira, começando assim digo eu, ou assim falo eu, corta isso. Porque não é você que está falando. Tá? E também não é Deus que desceu ali, pegou o teu corpo e está falando. Não. Deus te deu a mensagem através do Espírito e você transmite. Como representante de Deus. Portanto, se começa assim. Assim diz o Senhor. Tá bom, profeta? Mas eu quero ver você colocar aí embaixo. Quero ver você colocar aí embaixo. Tá? Então, nós temos que parar com isso. Tá bom? De pegar as coisas que os outros fazem sem ter nenhum respaldo bíblico e passar como se aquilo fosse verdade. Vai na Bíblia, na sua Bíblia, depois da aula, e vê as profecias que foram entregues. Tem muitas e muitas e muitas. Você vai ver que tem mais de 8.000 profecias na Bíblia. Tem 8.741 profecias na Bíblia. Nenhuma delas está assim. Que a minha paz e a minha graça te basta. Quando é para a guerra, o Senhor começa assim. Assim diz o Senhor dos exércitos. Aí é guerra. Resposta de Isaías 6:1. Ele viu o Senhor no ano em que morreu o rei Uzias. Ele viu o Senhor no ano que morreu o rei Uzias. Que ano? No ano 740, antes de Cristo. E não depois da morte do rei Uzias, como muitos dizem. Segundo Crônicas 26:16. Então, Isaías viu o Senhor no ano que estava em vigor do reinado de Uzias e no ano que marcou com a sua morte. Tá bom? Um comentário dizendo, pastor, eu já profetizei assim.
falando que a graça e que a paz do Senhor vos basta.